escola do Leozinho, foi preso na Operação Lava Jato. Preso com algema e tudo. 6 da manhã entraram na casa, um monte de agente da Polícia Federal, prenderam o marido, levaram tudo, computador, tablet, celular, tudo que pudesse ter coisa, tipo assim, pra incriminar, levaram. Só que agora eles vão pôr a leilão todos os bens do marido, carro, casa, lanche, helicóptero, obras de arte, quadros do Romero Brito, que eu falei, gente, é muita humilhação, né? Não, já pensou? Você passa a vida inteira construindo aquela imagem de socialite, frequentando festas, pererê, pra vir um dia a Polícia Federal na sua casa e todo mundo ficar sabendo que você coleciona quadros do Romero Brito. Ah, parece uma louca, né? Não, sério, vamos falar a verdade, né? Canequinha do Romero Brito, capa de caderno do Romero Brito ainda vai, né? Mas quadro na parede não, né? Não dá. Aí segunda-feira, a Carol chegou na porta da escola pra buscar a filha de óculos escuros, cabeça baixa, humilhada, ninguém querendo falar com ela, né? Aí eu olhei aquilo e falei pras meninas, falei, gente, também não é assim, né? Quem nunca teve bandeirinha do Volpe, gato do Ademir Martins, que atira berbeira pedra, sabe assim? Aí na hora, todo mundo se ligou, né? Foi lá, abraçou ela, desejou força. Aí semana que vem, tamo indo todo mundo com a Carol fazer um curso de História da Arte na Casa do Pensar, né? Dá pra dar uma segunda chance pra pessoa, né? Um pouquinho de solidariedade, que acho que é isso que o Brasil tá precisando. Concorda? Sandra, meu nome é Sandra. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is. Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa com imagens no YouTube, em jp.com.br/pingos, no Facebook, em Jovem Pan News e no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é terça-feira, 2 de abril de 2019 e aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, meu compadre Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, compadre Felipe. E lá de Brasília, nosso compadre José Maria Trindade. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Zé. Salve, muito boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto. Vamos lá. Vamos aos destaques de hoje. Michel Temer, Moreira Franco e outros 12 se tornam réus na Lava Jato do Rio de Janeiro. Em Israel, Jair Bolsonaro reafirma que nazismo é de esquerda. E o impeachment de Marcelo Crivella é aberto pela Câmara do Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais você acompanha os Pingos nos Is de hoje, que está só começando, e você, como sempre, pode e deve participar do nosso programa, mandando a sua mensagem curta de áudio ou de vídeo, com o comentário que você quiser, sobre o tema que você escolher. Diga, por favor, no fim, o seu nome e o nome da cidade de onde você está falando. O DDD é 011, aqui de São Paulo. Quem não anotou o número, anote agora, que é sempre o mesmo. Você que nunca mandou mensagem pra gente, manda hoje. Pega a caneta ou então anota aí no celular 931 17 0620 931 17 0620. É hora de informação e análise com dinamismo e alegria. É hora de Os Pingos nos Is. Robson, meu compadre, com a sua bela camisa amarela. Solta a vinhetinha e vamos com tudo. Opinião. Hora de colocar os Pingos nos Is. Muito bem, o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco tornaram-se réus na Lava Jato do Rio de Janeiro nessa terça-feira, como os Pingos nos Is antecipou que iria acontecer. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, aceitou 2 denúncias contra os dois e mais 12 acusados de terem participado de desvios na estatal eletronuclear.
Temer responderá pelos crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Moreira Franco por corrupção e lavagem. Entre os réus também estão o coronel João Batista Lima, amigo de Temer, e Otton Pinheiro, ex-presidente da Eletronuclear. O João Batista Lima, que o pessoal já até brinca, é João Batista Laranja Lima, né? Porque ele é acusado de ser laranja do Michel Temer. O ex-presidente é acusado de chefiar uma organização criminosa que desviava recursos das obras da usina nuclear de Angra 3. O Ministério Público Federal afirmou que chega a 1 bilhão e 800 milhões de reais o montante de propinas solicitadas, pagas ou desviadas pelo grupo do ex-presidente da República, envolvendo contratos para além da Eletronuclear. Também hoje o Ministério Público Federal em São Paulo ofereceu denúncia à Justiça contra o ex-presidente Temer e uma filha dele, Maristela Temer, pelo crime de lavagem de dinheiro, agravado por ser praticado por associação criminosa. A ação ficará na 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. A denúncia é desdobramento do chamado Inquérito dos Portos, que investigou se o então presidente da República, Michel Temer, tinha favorecido empresas do setor portuário com a edição de um decreto. Augusto Nunes, a gente comentou aqui que como o Marcelo Bretas havia pedido a prisão preventiva do Temer, né? Quer dizer, chegado a essa medida drástica. Drástica aqui sem nenhum juízo de valor, porque é uma medida gravosa, como se diz no termo jurídico. Num caso que era exatamente esse da Eletronuclear, é evidente que ele iria aceitar a denúncia e que o Temer viraria réu, porque inclusive naquela decisão de mandar prendê-lo, ele considerava graves os casos relatados pelo Ministério Público Federal envolvendo esse desvio de dinheiro da estatal. Lembro aos ouvintes desse programa que havia um conjunto de empresas, um consórcio, que recebia ali um contrato da estatal Eletronuclear. Uma dessas empresas era a Argeplan, do coronel João Batista Lima, amigo do Temer, que eles acusaram de ter sido usada simplesmente para desviar o dinheiro. Então, aquele dinheiro que cabia a uma das empresas era um dinheiro desviado da estatal para a organização criminosa, segundo o Ministério Público Federal. Perfeito. A abrangência da atuação da quadrilha, né, que agiu no Brasil por tantos anos, é sempre espantosa. São espantosas as dimensões, né, a abrangência. Mas não surpreende isso aqui que aconteceu. A Lava Jato, ela agiu basicamente na área dos crimes, né? No vasto território em que ocorreram os crimes vinculados à Petrobras. Mas ficou evidente já na investigação da Petrobras, da rouba do saque sofrido pela Petrobras, que havia uma quadrilha agindo em várias áreas, em praticamente todos os setores da administração pública, em todos as estatais, em todos os ministérios, e que os destaques dessa quadrilha eram filiados ao PT, ao PMDB e ao PP. Agora chegou a vez da turma do PMDB. E como a Lava Jato já vinha revelando pontualmente, eles, agiram com uma gula, com uma disfarçatez, e com uma ganância poucas vezes vistas no mundo. É lamentável, né, que mais um presidente da República se transforme num caso de polícia, mas ao mesmo tempo é mais uma prova de que o Brasil está num combate à corrupção que não vai parar. É bom que os ministros do Supremo reflitam sobre isso, eles que representam a cúpula do Poder Judiciário. A cada movimento do Supremo nessa direção, né, no sentido de proteger os ladrões, o judiciário ficará mais desmoralizado, porque a Lava Jato não vai parar, as provas são muitas, os envolvidos são muitos, e o Brasil gostou da ideia de que também presidente da República tem de pagar pelos crimes que comete. Já são 2, e a Dilma aguarda na fila sem nenhuma ansiedade, mas com o seu lugar garantido.
Zé Maria Trindade, decisão mais do que esperada, você cantou essa bola aqui, e Marcelo Bretas então indo atrás aí do que eles chamam de organização criminosa. Ao aceitar, Felipe, o pedido de prisão para o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco, o juiz Marcelo Bretas deu todas as dicas que tinha indícios importantes demais e tinha indícios claros de que era mesmo preciso investigar com muito cuidado esse processo. Trata-se aí nesse caso de uma repercussão da Operação Lava Jato, né? É a Operação do Rio de Janeiro. Lembrando que o ex-presidente Michel Temer, ele já é réu em outro processo. Ele está no segundo processo como réu. Esse segundo é o caso daquela mala de dinheiro, a corridinha famosa do Rocha Loures, ex-assessor especial da Presidência da República. Então, Michel Temer se transforma em réu pela segunda vez e existem outros processos igualmente com indícios fortes. Antes de deixar a presidência da República aqui, o então presidente Michel Temer respondia com a maior tranquilidade, que iria se defender, que era tranquilo. Os assessores provavam por A mais B de que ele se defenderia com a maior tranquilidade, mas a gente sabia que a dificuldade era muito grande de defesa. Veja bem, ao aceitar o pedido de prisão do ex-presidente Michel Temer, praticamente o juiz Marcelo Bretas decretou que existem indícios e provas muito fortes nesse processo, né? Para justificar, se justificava a prisão preventiva, é porque ele viu indícios ali, inclusive de condenação. É como Augusto falou, está decretado que a lei vale para todos mesmo, né? Pessoas nunca alcançadas por ações assim agora estão na mesma linha de todos, e isso é bom, porque isso para o futuro indica claramente de que todos devem tomar cuidado. Dizem por aqui que nada foi interrompido, que para precisar do governo é preciso molhar a mão de alguém. Mas pelo menos agora a gente sabe que essas pessoas que estão fazendo isso, elas que se cuidem, porque senão vão parar na cadeia, e é o caminho aí de vários desses grupos aí que foram, se transformaram em réus nesse processo. Repito, presidente Michel Temer, réu pela segunda vez. Legal, Zé Maria Trindade. Para o juiz Marcelo Bretas, o MPF reuniu indícios suficientes de que Temer comandou o esquema que desviou mais de 10 milhões e 800 mil reais da Eletronuclear. Eles haviam apontado que chega a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Isso é o montante total de propinas solicitadas, pagas ou desviadas pelo grupo do ex-presidente da República. Na Eletronuclear, o desvio teria chegado a 10 milhões e 800 mil reais, que já é uma quantia enorme, né, Augusto Nunes? A gente não se cansa de se impressionar com o nível dessas quantias, que depois naquele filme, né, sobre a Lava Jato, Polícia Federal, a lei é para todos, até no trailer ele chama atenção para aquela parte de uma das primeiras coletivas sobre a operação, que o procurador fala das propinas que chegaram a mais de 1 bilhão, e um repórter pergunta, milhão? E fala, não, bilhão. É realmente espantoso. Eu também, quando eu vi pela primeira vez o número, quando eu vi, eu tive de ler de novo, porque eu nunca vi. Quer dizer, as propinas são calculadas em milhões e a roubalheira atinge bilhões. O dinheiro devolvido, recuperado pela Lava Jato, também é calculado em bilhões. Quer dizer, é uma loucura. É uma loucura. Vocês viram, né? Todos nós vimos, estarrecidos, a montanha de dinheiro acumulada lá naquele apartamento do Gedel Vieira Lima. E eram quantos? 52? 52 milhões, né? Quer dizer, as moças que contaram aquele dinheiro, elas estavam suando de tanto trabalho. Imagine o que significa 1 bilhão. Eu não consigo imaginar, não consigo visualizar. E, no entanto, eles conseguiram chegar a tanto num país que tem metade da população sem acesso à rede de esgoto, de abastecimento, quer dizer, de saneamento básico no Brasil. O cálculo é que no ritmo de despesas, né, feitas aí nessa área de gastos, investimento, aliás é o nome, nesse ritmo nós teremos 100% da população
com acesso à rede de saneamento básico em 2060. E nós temos 12 milhões de analfabetos, 12 milhões de desempregados, metade da população sem acesso e esses caras roubando em bilhões. E tem gente que fica se comovendo com os ladrões e fica achando que o Brasil prende demais e que nós temos um certo prazer em ver pessoas sofrerem. Quem sofreu foi o povo brasileiro, graças a essa quadrilha. A crueldade é demonstrada por eles, nenhuma solidariedade em relação aos pobres, que são contados também as dezenas de milhões, e que eles continuam dizendo que eram o alvo preferencial do seu governo no bom sentido. Lula disse que governou para pobre. O PT disse que não deixaram o Lula se eleger, voltar à presidência, porque ele está preso porque só pensou nos pobres. Mas como? Pensar é muito cinismo, repito, como diz o Felipe, é a palavra que não é a que eu mais gosto, é a que eu mais digo, porque é a que se aplica. Claro. A essa turma. É cínico esse bando que tem coragem de dizer isso nesse país miserável, que eles falaram que já tinha se transformado num país com a maioria de habitantes pertencentes à classe média. É isso aí, só corrigindo que foram 51 milhões de reais encontrados no bunker do Gedel Vieira Lima em Salvador. Não foram 53, 2 milhões a menos, como se fizesse grande diferença. Exatamente. No caso do Gedel. Mas sejamos justos. Perfeito. Com ele. Fala aí, Zé Maria, queria complementar alguma coisa? Sim, é a maior apreensão de dinheiro vivo do mundo. Nenhuma operação prendeu tanto dinheiro. O Brasil bateu recordes sucessivos aí nessas apreensões. Se você conversar aqui, Felipe e Augusto, com deputados, senadores e líderes, eles vão dizer que se trata de financiamento de campanha, que a política mesmo assim exige um financiamento e por isso havia esta promiscuidade entre empreiteiras e os servidores públicos. A impressão que se tinha era que as empreiteiras armavam a arapuca e como patinhos os servidores caíam. Não era assim. Os deputados e senadores iam atrás dos diretores de empreiteiras e passavam alguns por constrangimentos de receber um não na cara. Iam se oferecer e alguns receberam sim. Não, nós não queremos, tipo assim, nós não queremos te comprar. Você é pequeno demais. E os próprios deputados, Augusto, ficaram impressionados quando na CPI um ex-gerente, não é diretor não, gerente da Petrobras se propôs a devolver 200 milhões de reais. Aquele para mim foi o grande susto de todos. Ele é o quarto escalão, né, Zé? Dinheiro. Quarto escalão, né? Exato. Gerente eu não sei como calcular, mas deve ser quarto escalão. E por incrível que pareça, naquele momento, alguns deputados se sentiram humilhados e enganados, porque restavam para eles, assim, 100 mil, 150 mil, 300 mil, e aí havia o roubo dentro do roubo, porque é o seguinte, quem comprava o deputado dizia que estava levando para o deputado 1 milhão e entregava 400 mil reais. Veja bem como é que é a coisa. Aí os deputados... Diga, Zé. Veja bem como é que irritava os deputados. Aí eles falavam assim, não, mas eu recebi 100 mil, 200 mil, estão dizendo aí que eu recebi 1 milhão. Aí a conclusão era que o emissário da empresa, isso não tem recibo, né? Não tem como confirmar, e aí dava só metade para o deputado. Então essas pessoas, os intermediários, ficaram com muito dinheiro. Mas essa desculpa esfarrapada, política não é isso, gente. Nunca foi. Um ou outro que comprava até aliados. Mas a política é diferente, era roubo para enriquecimento pessoal mesmo, e como o Sérgio Cabral revelou, vício em dinheiro, né? Que para os ricos aí, para essa elite, pode se traduzir em um problema espiritual, sei lá o que, de vício em dinheiro, e que nós popularmente chamamos de ladroagem, sim. É um negócio que eu fico me perguntando em que ponto da trajetória histórica brasileira alguma coisa se perdeu, né? Como eu já disse aqui várias vezes, eu sou filho de político e tal, e os políticos, e não faz tanto tempo assim,
Os políticos aí há 30 anos, 40, 20 anos, eles tinham um certo pudor. E havia muitos políticos honestos. E numa cidade pequena, como a minha, não dava para roubar, nem tinha ali o que roubar. E as pessoas morriam, os políticos, e você ia ver lá como é que estava a coisa, era cheque, dívida no banco, papagaio, como chamava, aqueles empréstimos e tal. Política era assim, e em todos os níveis. Agora você tem uma roubalheira em que um justifica o outro, as famílias são cúmplices, os caras perderam completamente a vergonha e vem com esse papo, não é para campanha, e agora ainda que vai cair vai cair no tribunal, na justiça eleitoral, agora vai ser a festa dos cínicos, né? Exatamente, o pessoal diz que é para campanha, para se salvar. Para se salvar agora, virou uma coisa boa, gastar em campanha política agora. Só em campanha, foi só para fraudar a democracia, mais nada, né? A gente vai pro primeiro intervalo comercial. O Barusco não era candidato e devolveu 90 milhões na delação. Ele se ofereceu para devolver. Direto, nem precisaram apertar ali. Um gerentezinho de uma estatal. A gente vai pro primeiro intervalo comercial de Os Pingos nos Is e volta já. Os Pingos nos Is. Na Jovem Pan, Defesa do Consumidor, com o especialista Arthur Rolo. Olá, amigos da Jovem Pan. Quem já precisou realizar algum serviço em casa, com certeza já se deparou com a cobrança da visita técnica e com, às vezes, até a cobrança de orçamento. Mas, afinal de contas, essas cobranças são legítimas? O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor tem que informar claramente o consumidor. Então, se houver uma informação clara de que aquela visita técnica vai ser cobrada, se houver uma informação clara de que o orçamento vai ser cobrado, não há problema nenhum. Agora, existe a obrigatoriedade de prévia elaboração de orçamento, e se o serviço vier a ser executado sem a autorização do consumidor, sem a concordância do consumidor, pode inclusive ser equiparado à amostra grátis, dispensando o consumidor do pagamento. É importante você se informar quando chamar um prestador de serviço em casa para saber se ele cobra ou não pela visita técnica, e muitas empresas cobram pela visita técnica apenas naqueles casos em que o consumidor não concorda com a realização dos serviços. Na Jovem Pan, Defesa do Consumidor, com o especialista Arthur Rolo. Fala, galera que tá assistindo ao Jovem Pan, tudo bom? Aqui é o Pedro do canal Bookster e hoje eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm medo ou sentem culpa ao abandonar um livro? Eu abandono sem dó. Em primeiro lugar, quando você vê que você não tá gostando muito da leitura, não tá fluindo muito bem, não fica tentando insistir e ficando numa leitura arrastada, porque às vezes aquele livro não é pra você. Comece uma nova leitura. É lógico que não vai abandonar de primeira, você leu 10 páginas e não gostou. É isso aí, continue assistindo ao Jovem Pan e pra mais dicas de livro, vão lá no meu canal Bookster, que tem muita coisa boa. Esse é o canal Jovem Pan News no YouTube. Aqui tem jornalismo de primeira e o melhor time de colunistas do rádio e da TV. Tem debates, discussões e cobertura dos principais acontecimentos do país, além dos seus programas favoritos da Jovem Pan. Então já sabe, né? Dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando a gente estiver no ar. Jovem Pan News, informação, credibilidade e o melhor time do jornalismo. Opinião com credibilidade. Os Pingos nos Is.
Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília José Maria Trindade, e nessa terça-feira o presidente Jair Bolsonaro colocou flores no hall da memória do Museu do Holocausto em Jerusalém. O museu lembra a morte de 6 milhões de judeus do período da Segunda Guerra Mundial. Aquele que esquece o seu passado está condenado a não ter futuro, disse o presidente Bolsonaro. Bolsonaro voltou a criticar a relação entre Brasil e Israel durante as gestões de Lula e de Dilma Rousseff. Lá em Israel, ele também deu 2 declarações que foram repercutidas pela imprensa em larga escala. Questionado por jornalistas, ecoou o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e disse que o nazismo é de esquerda. Aspas, sem dúvidas, é o Partido Nacional Socialista da Alemanha. Fecho aspas. Depois, voltou a criticar a metodologia do IBGE para medir o desemprego. Aspas, como é feita hoje em dia a taxa? Leva-se em conta quem está procurando emprego. Só quem está procurando emprego. Quem não procura emprego não é tido como desempregado. Então, quando há uma pequena melhora na questão do emprego no Brasil, essas pessoas que não estavam procurando emprego, procuram, e quando procuram e não acham, aumenta a taxa de desemprego. É uma coisa que não mede a realidade. Parecem índices que são feitos para enganar a população. Aliás, deixa eu só acrescentar aqui a declaração do general Hamilton Mourão, que deu agora há pouco. Ele foi questionado sobre as declarações do Bolsonaro, que disse que o nazismo era um regime de esquerda. E o Mourão disse o seguinte, presidente interino atualmente do Brasil, já que o presidente da República está em viagem, então o vice assume. De esquerda é o comunismo, não resta a mínima dúvida. Então, essa foi a declaração do Mourão, atribuindo aí ao esquerdismo, ao comunismo. A ligação, obviamente, é muito mais umbilical do que no caso do nazismo, que é uma situação discutível. Fica mais uma vez, assim como em relação a 64 e a todo o período militar, Augusto Nunes, uma discussão binária sobre momentos históricos altamente complexos. Existia uma influência de marxistas nas lideranças nazistas, mas depois existia aspectos ali que hoje seriam associados à direita, ao capitalismo. Quer dizer, não é nem uma coisa nem outra, pelo menos de acordo com essas visões reducionistas que são feitas da direita e da esquerda hoje. E aí fica tudo isso reduzido a um grande fla-flu, Augusto Nunes, e normalmente levado a cabo por pessoas que não se debruçaram sobre essa questão o suficiente para assumir algum lado. Tem toda a razão. É um assunto muito complexo para ser discutido de modo com reducionismos, né, com simplificações arbitrárias e tal. O fato é o seguinte: todo regime totalitário é irmão, né? É irmão, é muito parecido. Se você quiser classificar pelos critérios de esquerda e direita, aí você tem que fazer um trabalho mais minucioso, menos superficial. Mas vamos ficar aqui nas evidências. São regimes totalitários, assassinos, liberticidas. Então são parecidos nesse sentido, né? Tem sempre um chefe que é o homem providencial. No caso do nazismo você teve o Hitler, no caso do comunismo você teve vários, mas sobretudo Lenin, Stalin, né? Trotsky, Mao. Você tem sempre o condutor o guia genial dos povos. Agora, são todos regimes detestáveis. Primeiro porque odeiam a liberdade, são regimes de partido único, assassinam os oposicionistas, que são regimes perversos, nenhum vale nada. E faliram, né? Faliram. O nazismo e o comunismo, eles fracassaram espetacularmente, e só maluco pensa numa possível ressurreição de uma barbaridade dessas. Agora, eles não contam para ninguém que eles são. Os nazistas, até os mais enlouquecidos, eles confessam. Os comunistas não, eles acham que é o regime que é dos sonhos, não, mas eles não contam que são. No PT, se você fizer uma entrevista ali com cada um, não tem nenhum. E todos são. Pois bem, pode até nem saber, mas são, simpatizam com o comunismo. O que eu devo contar é só o seguinte: nunca me espantou o pacto feito no começo da Segunda Guerra Mundial, pacto de não agressão. Era uma parceria entre Hitler e Stalin. Esses também, se ficassem sentados 15 minutos numa mesa de botequim, eles iam descobrir que haviam nascido um para o outro ali. São dois malucos na contramão.
mas eles fizeram um pacto de não agressão pelas similaridades, similitudes que há entre esses dois regimes. Mas, de novo, acompanhando o voto do relator aqui, Felipe Moura Brasil. É complexo demais para a gente tratar do assunto em uma frase, como está fazendo o pessoal aqui. Eles precisam ser mais cuidadosos. Elas têm tanta coisa aí para falar, tem tanta diferença clara a apontar, ladrão e honesto, por exemplo, que é melhor ficar por aí, já que a frase vai ser curta, do que tentar condensar o que exige vários tomos, aí, né, uma coleção completa de livros, tentar reduzir isso a uma frase ou a um parágrafo. Agora eu preciso ponderar que muitas vezes essas respostas que jogam para o grupo ideológico contrário qualquer coisa criminosa e horrorosa, bárbara, como foi o nazismo, muitas vezes se dá porque o próprio Bolsonaro, por exemplo, ou qualquer figura desse grupo dele, foi associado ao nazismo, e foi de fato. De uma forma absolutamente errada, absolutamente arbitrária, desnecessária, desconectada da realidade, que é o mais importante. Então, o Bolsonaro, que tem essa aproximação com Israel, que está zelando aí pelo povo israelense, pelo povo judeu, tentando trazer tecnologia israelense, estabelecer parcerias comerciais, etc., dando uma abertura para a relação entre o Brasil e Israel, que não havia nos governos de esquerda brasileiros, principalmente o governo do PT, ele foi associado ao nazismo, que exterminou sob o comando de Hitler milhões de judeus. Então é óbvio que era uma associação injusta. E aí ele devolve a pecha para o lado oposto e fala, não, o nazismo foi de esquerda, né? Como se ele fosse de direita e o problema fosse do lado oposto. Mas aí a discussão fica, de fato, muito reduzida para situações mais complexas. José Maria Trindade. Olha, eu queria comentar só. Felipe, eu concordo plenamente com você quando não gosta desta. É uma simplificação para problemas complexos. E isso acaba atrapalhando e confundindo e provocando reações. É o caso de dizer que o presidente Jair Bolsonaro é fascista, isso não tem nada a ver. Não combina. Então, imagina um fascista de quipá visitando o Muro das Lamentações, não tem o menor cabimento. É bom a gente lembrar, sim, do que aconteceu na Alemanha a partir ali de 1910, né? É um regime cruel, muito fora de todas as possibilidades humanas do mundo, né? Liderada por um cabo, Adolf Hitler, e que acabou assim um regime militarizado e com um forte sentimento de nacionalismo, tendo como principal objetivo a pátria, a nação acima de tudo, né? Então, e anticomunismo. Então tem contornos ali de vários segmentos. Mas se você pegar um discurso do Hitler, do início ali, isso pode ter... Foi o principal detonador da Segunda Guerra Mundial. Se você pegar o discurso do Hitler contra a inflação, contra o desemprego, contra juros, é tudo o que a esquerda também falava, mas não significa que é de esquerda. Era um regime altamente contra, inclusive, o comunismo. Então não dá para ficar reduzindo esses debates a uma questão tão séria como o nazismo e que a gente quer ver distante, seja de direita, seja de esquerda, quer ver longe da humanidade para sempre. Sobre os índices, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro tem razão. Quando o índice de emprego aumenta, aí os chamados desalentados, os que já estavam no limbo, né, sem nem chance de emprego, nem procurar emprego, começam a ver que existe a possibilidade e começam a procurar emprego. O que eu acho estranho, não acho recomendável, é brigar com índices. Não é dele esse índice de desemprego aí, chegando na casa de 13 milhões de brasileiros. Ele herdou isso, né? Ele não pode herdar aquela velha mania do PT de brigar com índices. Eu acho que o caminho é esse. A herança maldita ele deve apontar, isso que tem que fazer. E se há erros, eu acho que há. Os índices não são, a metodologia não me agrada, porque é verdade isso, que se você começa a procurar emprego, você tem que ter sempre o índice dos desalentados
e dos que estão procurando emprego e não encontram, porque aí sim você vai ter o total de desempregados sempre. Essa é a taxa de desemprego. Quando você esquece os desalentados, aí você está dando um número falso. Você é maior, né? Na realidade é maior. Mas eu queria fazer algumas observações só sobre a cobertura jornalística, completamente vesga, quando se trata de Israel. Vamos lá, algumas coisas que tem que ser lembradas. Israel é o único país democrático da região. Em qualquer circunstância continua fazendo eleições, a rotatividade no poder, o país que ganha assume, etc. No parlamento israelense existem deputados árabes. Se queixam de algumas restrições feitas a eles que eu realmente não conheço em detalhes, mas o fato é que isso existe e não há vestígio de nada parecido nos simulacros de instituições existentes dos países árabes, porque são todos os países ali são dominados por regimes ditatoriais, todos os árabes. Israel nunca começou uma guerra, é importante lembrar isso aí. Israel não exporta terroristas, nunca começou uma guerra, porque quando se fez a partilha da Palestina na ONU, numa sessão presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, no dia seguinte Israel foi atacado. E aí, claro, sempre reagiu e com muito vigor e com a violência que se vê em qualquer guerra. Depois da Guerra dos 6 Dias, houve 6 guerras. Depois da Guerra dos 6 Dias é que Israel achou que devia proteger o seu território, fazendo uma expansão que acabou tomando territórios, mais tarde alguns devolvidos, mas do Egito, da Jordânia, aqui e ali, mas o fato é que Israel não tomou a iniciativa nenhuma vez. E mais, os árabes, eles querem jogar Israel no mar. O Irã, por exemplo, que fica ali um pouco fora da região, né? Não é um país árabe. O Irã diz claramente que não houve holocausto e tem que jogar Israel lá no mar. Então é o seguinte, Israel é apontado como o grande Satã da região e não é. Eu sou a favor dos 2 estados, é a solução dos 2 estados, o Estado palestino e o Estado judeu. Quem não admite isso são os árabes. São os árabes, claro, israelenses também, mas os israelenses tomaram várias vezes a iniciativa de chegar a um acordo de paz com amparado nesses 2 estados, e quem melava a negociação eram os árabes. Então não vamos tratar, como fez o Lula, os árabes como os grandes injustiçados, e Israel, o país que inventou o Holocausto para poder acabar com as outras raças e países vizinhos. Isso é mentira e é comprada pela visão, pelos jornais brasileiros, a julgar pela cobertura que eles fazem de uma visita como essa. É isso aí. Aliás, já indiquei muitos vídeos da Prager University sobre a situação de Israel. Recomendo a todos que assistam, porque explica de uma maneira gráfica e educativa a situação de Israel, como Israel expandiu o território, quando foi ameaçado, reagindo aos conflitos que foram armados pelos seus inimigos. Então, recomendo a todos que assistam. E é sempre bom lembrar, quando a gente fala da cobertura de imprensa, Augusto, que Israel é bombardeada praticamente todo dia pelos foguetes do Hamas, do grupo terrorista que está lá na Palestina, que tem aquele conflito na faixa de Gaza. Então todo dia são foguetes, são mísseis, etc. Aí não é notícia, né? E aí quando Israel vai e reage, e quando reage, avisa por meio de mensagem de texto de celular, passa a aeronave espalhando papel para avisar qual vai ser o alvo, liga para todo mundo, só falta, sabe? Não sei nem o que falta, porque eles avisam lá na Palestina tudo que vai acontecer, onde vai ser bombardeado, onde vai ser atacado, que é para as pessoas liberarem a área. E aí,
Israel reage, pronto. Aí a propaganda palestina de vítima se espalha pela imprensa internacional e aí vira notícia como se Israel tivesse feito uma ação e não uma reação aos ataques que vinha recebendo. Então se esconde os ataques e se coloca a reação como uma ação, que é a mesma coisa que se faz nessas manifestações de massa na rua. O cara provoca o PM, aí depois fotografa a reação do PM à provocação. Então não dá para cair nesse tipo de propaganda e é preciso encarar o caso específico em todas as suas nuances. É o que a gente tenta fazer aqui em Os Pingos nos Is, embora às vezes não dê tempo para se prolongar, como no caso do nazismo, por exemplo. O Zé falou aí do anticomunismo, evidentemente, de uma diferença ali de Stalin, da União Soviética, que taxava o nazismo, uma diferenciação que foi apontada por mais entre o socialismo e o comunismo e o que os soviéticos chamavam muitas vezes os nazistas de capitalistas, porque eram socialistas de outro tipo, de outro legado. Tem uma série de nuances aí nesse aspecto que não dá para só ser reduzido como de direita ou de esquerda. É preciso apontá-los com calma. A gente precisa chamar o intervalo comercial e volta já. A Jovem Pan defende que seja feita a reforma da Previdência, que seja justa para todos os brasileiros, o que é urgente para o país. Mande uma mensagem em vídeo pelo WhatsApp. O número é 11 97465 1630. Repetindo, 11 97465 1630. Jovem Pan pela reforma da Previdência. Construindo o Brasil do amanhã. Saúde na Jovem Pan, com o endocrinologista Filippo Pedrinola. Olá, amigos da Jovem Pan, eu quero falar com vocês hoje sobre a vitamina D. Todo mundo chama vitamina D de vitamina, mas a gente sabe hoje, desde a década de 70, que a vitamina D não é só uma vitamina, ela é um hormônio. É um hormônio que é sintetizado na pele pela ação da luz solar, principalmente do raio chamado de UVB. Então, essa vitamina D ela é extremamente importante para uma série de reações químicas e metabólicas do nosso corpo. E, infelizmente, a gente sabe que hoje em dia, 80% da população tem um certo grau de deficiência de vitamina D. E a gente relaciona a falta de vitamina D à saúde dos ossos, dos dentes. Mas a vitamina D tem importância numa série de outras situações. Os estudos mostram que a deficiência de vitamina D já está relacionada a 17 tipos de câncer, como por exemplo câncer de mama, o câncer de próstata, câncer de cólon e também o sistema imunológico. A vitamina D, que é um hormônio, tem um nome estranho chamado 1,25-hidroxicólecalciferol, tem muita importância no controle, no estímulo e na modulação do nosso sistema imunológico. Por isso que algumas doenças, como por exemplo artrite reumatoide, esclerose múltipla, têm relação também com quedas de vitamina D, assim como o controle do diabetes. Então daí a gente vê que a vitamina D é muito mais importante do que a gente imagina. E como fazer para ter uma vitamina D boa? A sugestão é 15 a 20 minutos de banho solar por dia, em braços e pernas. Depois disso você passa o protetor solar. Agora, se você não conseguir fazer isso no seu dia a dia, existem os suplementos e pode ser a sua saída para quem não consegue realmente ter exposição solar. Mas preste atenção nisso, faz a sua dosagem. Um abraço para vocês. Saúde na Jovem Pan, com o endocrinologista Filippo Pedrinola. Vila, você gosta de laranja? Bem, eu gosto de laranja, suco de laranja eu acho ótimo. A questão é a expressão que ela vale no Brasil. E qual é? Laranja sempre usa interesse de terceiro. Jovem Pan, pela reforma da Previdência.
A Jovem Pan iniciou uma campanha a favor da reforma da Previdência. Todos os dias, dentro da nossa programação, vamos exibir depoimentos de especialistas, empresários e personalidades. O depoimento de hoje é da economista Helena Landau. Vamos assistir, Robson. A gente está num momento já muito maduro no debate da Previdência. Acho que os argumentos a favor da necessidade da reforma, da importância para o ajuste das contas públicas, para que a gente supere os entraves de crescimento e a possibilidade de abrir espaço para investimentos públicos realmente fundamentais na sociedade brasileira, está dado. Há um debate, há uma guerra de comunicação, muito uso de fake news, acusações de que os pobres serão prejudicados, que é uma previdência que acaba com direitos. Na realidade, muitos desses grupos que usam esses números e esses fatos, eles estão usando em seu favor, para a manutenção dos seus privilégios, categorias especiais. Então, a questão da Previdência não é só uma questão fiscal, é uma questão também de fim de desigualdades, de melhor equilíbrio na distribuição dos recursos públicos. A minha preocupação é que a gente fique só obcecado com a questão da Previdência, que é fundamental, eu tenho certeza. Mas para a gente realmente retomar crescimento, aumento de produtividade, precisamos de muito mais coisas. Precisamos de uma reforma no funcionalismo, adesão dos estados, um amplo programa de privatização que não está acontecendo e também foco na área de educação. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. E você também pode participar da nossa campanha a favor da reforma da Previdência, mandando seu vídeo de até 1 minuto com os seus argumentos de por que essa medida é tão fundamental para o futuro do Brasil. Você pode enviar esse vídeo para o número 011 DDD aqui de São Paulo, 97465-1630. 97465-1630. Esse número é específico para a campanha a favor da reforma da Previdência, é diferente daquele número que eu dou no começo de Os Pingos nos Is para as mensagens do dia. Solta a vinhetinha, meu caro Robson, e a gente continua aqui. Jovem Pan, colocando os pingos nos Is. José Maria Trindade, vamos pular para a pauta 11, que o povo está pedindo para a gente comentar o seguinte: o caçula do Lula, Luiz Cláudio, foi nomeado para o cargo de auxiliar parlamentar do deputado estadual Emídio de Souza na Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP. Afirmou o deputado, aspas, ele vai cuidar da minha agenda, tramitação de documentos, projetos e emendas e vai ajudar em redes sociais. Trabalhará internamente e cumprirá expediente todos os dias. Fecho aspas. Acusado junto com o pai na Operação Zelotes, vai ganhar salário de R$ 6.515,40. Repito o que eu disse aqui uma vez, quando o assunto é cargo, ninguém solta a mão de ninguém no PT. Augusto Nunes, o Luiz Cláudio, caçulinha do Lula, vai dar copia e cola também na Alesp? Vai. Ele é o primeiro consultor que se vale de textos do Google, né? Ele copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V. Com essa brincadeira, com esse método, ele conseguiu ganhar dinheiro, ele virou consultor e ele tratava de assuntos esportivos. É um homem que é um jovem empresário, né? Como se deve chamar o filho do Lula. Ele chamou o primeiro lá, o Lulinha, de o Ronaldinho da informática. O Luiz Cláudio, ele tem tanta visão, é um homem tão criativo que ele resolveu ganhar dinheiro no Brasil introduzindo no país o futebol americano. Ver se pode. O sujeito tenta um time de futebol já é uma coisa arriscada no país aqui, no Brasil, né? Tem times de tradição, tal, você fundar um time já é uma coisa ousada se você pensa em ganhar dinheiro com isso. Agora, ele resolveu implantar no Brasil popularizar no Brasil a prática do futebol americano. Perguntem por aí quantos jogam futebol americano. É uma das poucas coisas que um dos poucos esportes que eu demorei mas muito tempo para entender. Muito tempo. Eu chegava ainda tem dúvida, né? Ainda tem dúvidas. Eu dizia o seguinte, quando eu dirigia algum jornal, eu falava, olha aqui, editor de esportes vai ser o cara que conseguir me explicar como é que é o beisebol. Agora, se quiser ser editor sênior, ter aumento, me explica também como é que é o futebol americano, como é aquele negócio de você errar o gol e fazer ponto na cabeça do brasileiro. É um esporte que não tem nada a ver com o nosso futebol.
pois o filho do Lula teve essa ideia. Deve ser por isso, por essa criatividade do Ctrl-C, Ctrl-V e do futebol americano, porque ele só tem no prontuário isso aí e essas outras histórias que ele tá na Operação Zelotes. Com esse currículo, ele vira assessor de um cara que foi presidente do PT paulista um bom tempo, esse Emílio de Souza. É o tal negócio, Felipe lembrou bem. O grande programa social do PT, o que deu certo, e 100% de sucesso, é o programa Desemprego Zero para a Companheirada. Não existe nenhum petista desempregado. Ainda, porque não deu tempo de limpar. Eu dizia que o maior programa social do PT também era o Transparência Zero, né? Eles sempre foram craques. José Maria Trindade, você deixaria o Luleco aqui, o Luiz Cláudio, caçula do Lula, cuidar da sua agenda, da tramitação dos seus documentos, Zé? E nem compraria um carro usado na mão dele, eu não compraria não. Olha, isso aí se chama batente, né? A volta ao batente, porque lavar dinheiro é um assunto complicado também, precisa ser... um as, né? Esse negócio de montar time já está muito manjado, né? Montar time, comprar aras e tal, está muito manjado como lavagem de dinheiro. E agora chegou o momento de pagar ali o feijão, o arroz e o condomínio. Só que ele se deu bem. Agora eu pergunto se o Emílio de Souza, o deputado estadual do Rio de Janeiro, Emílio de Souza, se ele empregaria qualquer um, se ele fez uma seleção boa, se ele usará o dinheiro público como se deve, ou seja, a bem do Estado do Rio de Janeiro, por onde ele é deputado estadual. Não, ele está empregando, que seu emprego, né, o filho do ex-presidente Lula para fazer um tipo ali, sei lá, de lavagem, de entrada de dinheiro, ou até um afago no ex-presidente Lula. E isso me deprime muito, porque... eu fico com a impressão de que essas pessoas, elas são eleitas e adquirem aquela impressão falsa de que o mandato é deles, que o gabinete é ali uma propriedade particular, uma ilha, que eles fazem o que quiserem com aquele dinheiro, com aquela verba. Não é assim. Por mais que pareça que o deputado é dono do gabinete, isso é falso. O deputado, ele foi eleito para gerir uma atividade política e gerir dinheiro público. Não se pode investir dinheiro público desta forma, dando empreguinho para cá e empreguinho para lá. Tem que ser uma atividade para gerar bem-estar para a população. Eu acho isso um crime, usar empregos nos gabinetes como meio de vida, como meio de favores, e isso é até muito comum aqui no Congresso Nacional, e acabou exportando para os estados essa ideia geral, mas não deve ser assim. Augusto, é um cabide de emprego, o gabinete parlamentar é um cabide de emprego, não adianta. Duas agravantes aí que tornam o caso ainda mais repulsivo. Primeiro, é mais um que vai dar X% para o partido, né? O PT toma esse dinheiro aí que é nosso, para ele, porque todo militante tem que fazer a sua contribuição 13%. Lá. Quanto por cento? 13%. 13%. Pois bem, e como lembrou a deputada Janaína Pascoal, que corretamente empregou apenas 8 e diz que talvez seja muito assessores, cada deputado pode nomear 30 assessores. É o que fez certamente o Emílio de Souza, quer dizer, agora imagina, Augusto, se esses 30 forem trabalhar no mesmo dia, como é que vai ser, né? Não cabem, tem que construir outro anexo, e é capaz que eles façam isso. Então, instala a turma do Ibirapuera, que fica ali perto. Agora, 30 caras, os 30 vocês acham que vem de onde? Do PT. E agora o filho do Lula, ele mais 29. Eu queria lembrar aqui 2 fatos sobre esse negócio de colocar filho em gabinete de aliado. Augusto Nunes, o melhor momento do Aécio Neves na campanha eleitoral de 2014 contra Dilma foi naquele debate do SBT em que ela foi para cima dele em relação à irmã.
né, que teria ali um nepotismo familiar e tal. E a Aécio foi, tirou 2 documentos do bolso, tirou um papelzinho assim, para mostrar que agora eu entendo. Eu tinha até a declaração aqui, porque eu escrevi na época, por que a senhora não fala de... Cadê? Nós sabemos porque a senhora disse que não nomeou parentes no seu governo. A senhora pediu que os seus aliados o fizessem. E aí ele mostrou o documento que mostrava a nomeação do Igor Rousseff, irmão da Dilma, perfeito. no governo do Fernando Pimentel, petista, Perfeito. governador de Minas Gerais. Lembra? Perfeito. Quer dizer, esse negócio de botar parente em gabinete de aliado do próprio partido é tradição no PT. O Lula tá repetindo agora com o filho dele. Quer dizer, o Luleco Luiz Cláudio tá lá no gabinete do Emílio de Souza. E aí vem outra coisa que eu queria lembrar. Esse Emílio de Souza é aquele tesoureiro nacional do partido, que também é deputado estadual aqui da Alesp, que foi quem o Fernando Haddad, no segundo turno da campanha eleitoral de 2018, mandou para visitar o Lula quando pegou mal a visita dele próprio, do Haddad. Exatamente. O Haddad, no primeiro dia do segundo turno, ele se desgastou porque foi visitar o presidiário para receber orientação na cadeia. Aí veio todo mundo em cima dele, mostrando, olha aí, o cara no primeiro dia do segundo turno vai lá pedir orientação de criminoso e tal. Aí o PT falou, não podemos fazer isso gera desgaste, vamos tentar abafar. Haddad não vai mais. Mandou o Emílio, que era o emissário, para receber a ordem. Que turma, hein? Exatamente. Meu Deus do céu. Então é esse Emílio, emissário do Haddad na comunicação com o Lula, quer dizer, alguém próximo do Lula, que visita o Lula na cadeia para receber as orientações pelo partido, é quem está empregando o filho do Lula. Para você ver como os pontos se conectam aqui em Os Pingos nos Is. É hora de chamar o comercial, Robson? Você quer complementar alguma coisa, Maria, rapidinho? Não, é isso mesmo, Felipe. Eu costumo dizer que quando eu cheguei aqui em Brasília, estranhei muito essas atitudes e esses gabinetes, né? E não perdi essa capacidade de indignação. Até hoje eu acho muito estranha a formação de alguns gabinetes parlamentares por aqui. A gente vai para mais um intervalo comercial e volta já. Os Pingos nos Is. A nicotina, principal componente do cigarro, é uma substância estimulante do sistema nervoso central. E dentre os seus efeitos, a nicotina aumenta a liberação de dopamina, que é um mensageiro químico do cérebro que dá a sensação de prazer. Mas vale dizer que o maior responsável pela dependência do cigarro não é o prazer que ela causa, já que a nicotina não produz a euforia nem a alteração do estado de consciência que muitas outras drogas despertam. Mas sim, o hábito de ingerir nicotina continuadamente e cada vez mais, ela vai sendo eliminada pelo organismo mais rapidamente. Embora a quantidade de dopamina liberada em cada tragada não seja grande, a repetição frequente, junto a diversos comportamentos cotidianos, por exemplo, fumar enquanto bebe ou enquanto estuda, é o que vai vinculando esses comportamentos ao circuito de recompensa da nicotina. Fatores genéticos, ambientais e sociais, como pais fumantes, pressão dos amigos, anúncios publicitários, juntamente com a ação da nicotina no humor, também contribuem para o início e manutenção do hábito. A dependência da nicotina vem de um conjunto de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos, fazendo com que o fumante mantenha o hábito, mesmo sabendo que é ruim. Ainda que não contenham tabaco, os impactos dos cigarros eletrônicos para a saúde a longo prazo não estão claros e, dependendo dos níveis de nicotina e padrões de uso, eles podem sim desencadear os mesmos efeitos e se tornar um hábito tão difícil de parar quanto os cigarros comuns. Entre os tratamentos possíveis para a dependência estão as intervenções farmacológicas, como a reposição de nicotina, que são os adesivos e os antidepressivos, e a psicoterapia. Vale lembrar que os medicamentos podem ser contraindicados para gestantes ou algumas condições de saúde. A terapia cognitivo-comportamental, que utiliza as técnicas de treinamento de habilidades e psicoeducação, também tem demonstrado bons resultados. O tabagismo, ele está relacionado a mais de 7 milhões de óbitos anualmente no mundo. Por isso, deixo aqui o alerta para você ficar bem longe dessa estatística. É o que eu tinha para falar para vocês hoje. Tem alguma dúvida ou quer sugerir algum tema? Escreva para mim, doutoracamila@jovempan.com.br. Até a próxima.
Informação com opinião. Os pingos nos is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, voltando aqui à pauta 4, eu sou Felipe Moura Brasil, estou aqui com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade, só para lembrar vocês, há pouco o ministro Ricardo Lewandowski do STF se juntou a Gilmar Mendes e Celso de Mello. Olha o Celso de Mello aí se bandeando pro lado do Gilmar e do Lewandowski, hein? E concedeu habeas corpus a Regis Fischner. Cadê aquela musiquinha? Tem aí, meu caro Robson? Procura. Pois é, dessa vez não foi o Gilmar sozinho, mas foi o Gilmar com os seus colegas da segunda turma, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Então, ele é o orador da turma. Ele é o paraninfo também. Concedeu habeas corpus a Regis Fischner, ex-chefe da Casa Civil do Sérgio Cabral, durante o julgamento lá na segunda turma do STF. Abro aspas, se pegarmos a decisão que ordenou a prisão, verificaremos que essa decisão está totalmente dissociada dos fatos concretos. Trata-se de uma peça meramente retórica, fecho aspas, foi o que disse o Ricardo Lewandowski durante o julgamento. O placar acabou em 3-2. No julgamento, Gilmar Mendes criticou um dos argumentos usados pelo Ministério Público para a prisão, de que é preciso manter a credibilidade do judiciário. Aspas, isso é um argumento nazista. Olha Pronto. Pronto. O nazismo está em todas as discussões públicas no Brasil nesse momento. Tá lá, ele está julgando a prisão de alguém. Tá lá o judiciário falando, também é nazista. Exatamente. Os juízes de primeira instância, segundo, tudo nazista. Abro aspas aqui pro Gilmar, que adora esses arroubos retóricos, para dizer o mínimo. Isso é um argumento nazista, prender para agradar a população. Isso nada tem a ver com o Estado de Direito. Fecho aspas. Na sequência, pela segunda vez, o Supremo adiou a decisão sobre um pedido de Eduardo Cunha para reduzir sua pena, no caso da compra de um campo de petróleo no Benim pela Petrobras. O ex-deputado quer eliminar a condenação por lavagem de dinheiro, sob o argumento de que o recebimento de dinheiro no exterior seria apenas a consumação do crime de corrupção. O mesmo argumento é tentado por Lula no recurso apresentado ao STJ contra sua condenação no processo do Triplex. Pelo menos parece ser o mesmo argumento, né? Agora é bom ver que o STF ainda, pelo menos, ele só adiou a decisão, né? Ele não negou, só para deixar claro, mas ainda não decidiu a favor do Cunha, que está tentando se livrar do crime de lavagem de dinheiro. É o que o Lula está tentando fazer para reduzir a pena, para conseguir uma progressão de regime, para prisão domiciliar, aquelas chicanas jurídicas todas que a gente conhece e que normalmente tem a adesão do pessoal da segunda turma, Augusto. Olha aqui, da mesma forma que existe o criminoso irrecuperável, existe o juiz do Supremo irrecuperável. É o caso do Gilmar Mendes. Quer dizer, esse não tem mais jeito, esse ultrapassou todas as fronteiras aí da sem-vergonhice argumentativa e agora ele usa a palavra nazista também para quem quer fazer justiça. Quer prender todo mundo? Então, não, só prender bandido. Agora, quem é o Gilmar Mendes para explicar como é que um juiz deve agir se ele não passa de um advogado? Ele é advogado, deve dar aula de direito, sei lá se é constitucional, que ele não deve ter tempo para isso, só se ele estiver dando aula em Portugal, entre um e outro seminário que ele organiza, que ele tem uma organização, ele explora o ensino superior, tá rico com isso e fica entre o Supremo, de vez em quando faz incursões por outros tribunais para libertar alguém e esses seminários. Aí ele está dizendo, o juiz é nazista, não é assim, desmoraliza o direito. Ele, por acaso, fez algum concurso para ingresso na magistratura? Ele sabia o que era julgar quando foi indicado para o Supremo no governo Fernando Henrique? Ele era apenas um advogado da União. Só isso. Ele não tem currículo, ele não tem notório saber, ele não tem livros respeitados, ele não tem nada e fica aí dando lição de moral. Quer dizer, tá certo o pessoal que pede o impeachment mesmo do Gilmar Mendes, porque de alguma forma isso tem que ser impedido. O que ele faz é evidentemente irregular, né? Ilegal. Não é assim que um ministro tem que se manifestar. E não há como resolver essa situação. Quer dizer, o Brasil precisa dar um jeito nisso. Juiz não tem quem vigie, não tem quem puna. Fica só entre eles essa igrejinha que se protege.
Quer dizer, então é irritante a disfarçatez com que certos ministros ficam contrariando o que diz a lei, tá? Ficam atropelando o Código Penal e ainda esculhambam a gente. É isso. José Maria Trindade. O Regis era o chefe de gabinete do ex-governador Sérgio Cabral. E então, sabe muito do judiciário carioca. É um passo de soltar o condenado a século, né? Acho que 180 anos de prisão, o Sérgio Cabral, quer dizer, o chefe de gabinete dele. Isso é um problema. Tá certo, que não se deve também julgar com base no que quer ou no que agrada a população, mas também não precisa ficar só desagradando a população direto. O Supremo Tribunal Federal, como todo juiz, ele é evidente que tem que acompanhar o Estado de Direito e julgar com base na Constituição, no caso do Supremo, que detém o monopólio do controle constitucional, e também a legislação, né? Tem que seguir. Mas o que se interpreta é exatamente de que os ministros do Supremo estão abandonando a realidade, estão indo contra a própria Constituição que eles juraram naquela sabatina do Senado Federal seguir. E isto é muito evidente. Tudo bem que um juiz, uma hora ou outra, possa desagradar aí a opinião pública, mas desagradar continuamente significa sim um erro. Augusto, nesta lei que regulamenta o abuso de poder, ela tenta colocar exatamente ali um freio no abuso dos juízes e também do Ministério Público. Isso é mal visto porque é um momento em que o Congresso está querendo vingancinha, está querendo, de certa forma, jogar para o Judiciário problemas que são do Congresso Nacional. Agora, que é preciso ter responsabilidade para ser juiz, sim. E não é, de maneira nenhuma, nazismo, imagina. E quem fala isso é um ministro do Supremo Tribunal Federal, já significa uma desonestidade intelectual, porque ele sim sabe, ou deveria saber, o que é o nazismo, né? Exatamente. Pois é. Vamos continuar aqui, Robson? Então continua aqui, porque segundo a Folha, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli... Fala, Zé Maria. É só sobre a lavagem de dinheiro. O Eduardo Cunha, de repente tem até razão, porque ele praticou um crime, ele confessa a corrupção fazendo essa defesa e diz que o recebimento do dinheiro é a consumação do crime. Já no caso do Lula, é diferente, porque ele nega que o triplex seja dele, ou seja, tenta escamotear, tenta esconder, é a consumação da lavagem do dinheiro. Exatamente, as reformas, assim como no caso do sítio de Atibaia, né? Então, dinheiro sendo lavado por meio de reformas pagas por empreiteiras que eram beneficiadas, favorecidas com contratos públicos na Petrobras, que ganhavam um montante enorme e davam ali uma parcela para os políticos. Então vamos em frente, foi bom o Zé Maria lembrar, porque o Eduardo Cunha, aquela figura que já está meio esquecida, né, Augusto Nunes? Na prática, com esse tipo de argumento, está confessando, né? Seria bom. Eu sou corrupto, não sou lavador. Exatamente. Exatamente. Corrupto não é isso não. Seria bom que ele abrisse a boca também dentro da cadeia, né? Isso aí. E segundo a Folha, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, deve aceitar aquele pedido da OAB para adiar o julgamento sobre condenação em segunda instância marcado para o dia 10 de abril. Considerando que o pedido de adiamento foi feito pela OAB, os petistas devem ter sido informados de que a maioria dos ministros votaria contra a soltura de Lula e de milhares de criminosos iguais a ele. Foi esse o ponto que eu abordei ontem aqui nos Pingos nos Is. Se eles estão pedindo adiamento, uma das possibilidades é porque acham que vão perder. Porque a OAB tem hoje um presidente que foi candidato a vereador no Rio pelo PT. Aparentemente, os 6 ministros que defenderam a legalidade em 2018, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Rosa Weber, continuam a defendê-la em 2019. Peraí, a legalidade em 2000, aí tem que ver se essa pauta aqui tá certa, hein, produção? Porque a Rosa Weber, ela, como eu disse ontem, votou contra a prisão após condenação em segunda instância em outubro de 2016. O que ela defende é o princípio da colegialidade. Ou seja, que não se altere a jurisprudência tão cedo. Ela é
contra a prisão após condenação em segunda instância, mas dessa ela votou na última a favor da manutenção da jurisprudência mesmo, né? Não, exatamente, mas não naquela decisão de outubro de 2016, naquela que estabeleceu a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, a Rosa Weber foi contra. O que ela é contra agora é a alteração de uma jurisprudência estabelecida tão recentemente, mesmo que ela tenha sido voto vencido, só para deixar claro. Então, o argumento para o adiamento usado pela nova direção da ordem, encabeçada por Felipe Santa Cruz desde fevereiro, o aprendiz de Vadir Damus, como a gente mostrou aqui ontem, é que é preciso mais tempo para estudar a matéria. A gente sempre desconfia, né, Augusto, desse pessoal que precisa mais tempo para estudar a matéria. Normalmente estão escondendo, estão encobrindo alguma coisa. Não só esse pessoal da OAB, como os próprios ministros do Supremo, quando pedem vista de processo, às vezes é por uma questão política, para adiar alguma condenação, alguma coisa assim. Olha, a OAB, como eu tenho repetido aqui, virou uma espécie de uni de gravata, né? E da mesma forma que os diretores da uni eles ficam séculos na escola porque não estudam, os diretores da OAB também não sabem nada de direito porque eles se esquecem o pouco que aprenderam na faculdade e se preparam para virar políticos militantes, políticos partidários, vão ser candidatos a alguma coisa. Então eles não estudaram direito e estão procurando mais chicanas para tirar o Lula da cadeia, não vão conseguir. Só fazer um registro aqui que a produção está certíssima, a gente estava misturando aqui dois assuntos. Então, esses 6 ministros que defenderam a legalidade em 2018, a gente estava se referindo aqui à legalidade da prisão do Lula. Ah, sim. Então, aí sim, a Rosa Weber foi contra a concessão daquele habeas corpus preventivo e foi aí que ela defendeu o princípio da colegialidade. Então, naquela ocasião em que estava sendo votado o habeas corpus preventivo do Lula no Supremo Tribunal Federal, esses 6 ministros votaram contra e, portanto, liberaram o caminho para a prisão do Lula. Foram Barroso, a Carmen Lúcia, o Fux, o Alexandre de Moraes, o Edson Fachin e, sim, a Rosa Weber. Diga aí, José Maria Trindade. Felipe, desculpe, só para completar, quer dizer, quando eles dizem que é preciso mais tempo para estudar a matéria, eles também precisam de mais tempo para consultar o ministro do Supremo, que, como explicou o Vadir Damus num vídeo que o Felipe mostrou, é o aliado deles, que é o Gilmar Mendes. Deixa eu consultar. Então, o Gilmar Mendes é que fica dizendo, olha, nós, é um time, né? Nós estamos só com 5, melhor esperar, vamos ver o que fazer e tal. Ele é o capitão desse time. É isso aí, é bom deixar claro essas conexões, né, Augusto? Claro. Então, o Felipe Santa Cruz, ele foi apadrinhado na OAB pelo Vadir Damus, o suplente deputado petista, que disse num vídeo que a gente exibiu também tempos atrás nesse programa, que o Gilmar Mendes, nesse momento, é aliado do PT. Sim, sim. Então você vê que tem esse trio aí atuando nos bastidores. Diga aí, Zé Maria. Ele se merece. É o baú do Felipe funcionando, né? Tudo. Todos os pontos conectados. A gente tem que lembrar de que se trata de um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil para mudar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e acabar com essa história de que prisão em segunda instância está errado. O argumento é um artigo da Constituição, que diz que ninguém será considerado culpado a não ser depois de transitado em julgado. É que é o seguinte, a interpretação é de que depois da condenação em segunda instância, está extinta a possibilidade de apresentação de novas provas e de análise de provas. O STJ e o Supremo servem para uma chamada defesa jurídica, para avaliar se não houve erro jurídico, se houve direito de defesa, se a Constituição não foi ferida em alguns direitos do condenado, porque aí já se trata de um condenado em primeira instância e segunda instância. E de lá para cá, o mundo mudou, o mundo andou. E mais de 160, quase 170 estão condenados e presos por isso. E são crimes considerados graves, como corrupção, lavagem de dinheiro, estupro e roubo. Ou seja, o que se julga agora não é a liberdade do ex-presidente, é a liberdade do ex-presidente, mais de 160 presos por vários motivos. Então, a situação fica muito mais séria. Por outro lado também, não há nenhuma evidência ainda de que o presidente do Supremo, Dias Toffoli,
vá aceitar adiar esse julgamento que está marcado para o dia 10, foi marcado em dezembro, uma pauta longa, né? O argumento da OAB agora é de que não se inteirou, gente, uma semana dá para discutir esse assunto, dá para analisar, e os advogados são os mesmos, os defensores no Supremo Tribunal Federal. Então é uma desculpa para tentar colocar na rua o ex-presidente Lula e ninguém me tira isso da cabeça. É tão estranho que o próprio ministro Marco Aurélio faz gestões e diz claramente que o presidente Toffoli não deva adiar esse julgamento que está marcado para o dia 10. Se eles estão pedindo para adiar, a gente tem que desconfiar e entender, Felipe, que é isso mesmo. A maioria está com a manutenção desta realidade de prisão em segunda instância. Eu acho que teria que ser em primeira, em alguns casos, quando o juiz determinar. Eu aposto na seriedade e na inteligência do juiz. Então, eu acho que em alguns casos tem que ser em primeira instância. E o projeto do ministro Sérgio Moro já define isso. Por exemplo, quem é condenado por um tribunal do júri popular, gente, tem que sair de lá preso, né? É uma humilhação uma família entrar, a gente fica imaginando no interior, onde todos frequentam a mesma padaria, o mesmo lugar, a mesma rodoviária, e enfrenta ali, vê a pessoa que matou um parente seu, filho, pai, irmão, e foi condenado e está solto, né? Então, eu acho até que em alguns casos a prisão teria que ser em primeira instância. Legal, vamos em frente. Então, o presidente Jair Bolsonaro vai receber deputados e senadores diariamente para negociar a aprovação da reforma da Previdência. Olha aí, notícia que muda, pelo menos, o relacionamento do presidente com o Congresso até aqui. Ele já tem uma reunião marcada para a próxima quinta-feira com presidentes de 5 partidos. Romero Jucá, do MDB, olha só com o que ele tem de lidar. Não foi eleito. Não foi reeleito, né, Augusto Nunes? Não. E, no entanto, continua mandando lá no MDB, que tem os seus representantes no Congresso. É presidente do partido, né? Não tem mais o que fazer lá no Congresso Nacional, mas no partido sempre tem uma boquinha para ele. Então, o Romero Jucá, o Gilberto Kassab, do PSD, o ACM Neto do DEM, Ciro Nogueira do PP e Marcos Pereira do PRB. Em relação às mudanças da reforma, o presidente disse em entrevista à TV Record que a proposta está na mão do Congresso e que questões como os ajustes no benefício para os mais pobres podem ser aperfeiçoadas pelos congressistas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também começou a receber hoje partidos para explicar pontos da reforma. A primeira bancada a ser atendida foi a do PSD. Augusto, eu pelo menos até aí eu vou, e eu falei isso aqui no programa, quer dizer, fazer esse diálogo entre representantes do governo federal e do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, presidente de partido, principalmente líderes, né? Porque na Câmara dos Deputados, e nesse ponto pelo menos o Bolsonaro tem alguma razão quando ele alega, são 513. Se o presidente ficar recebendo 513 pessoas, o presidente não vai governar o país, não vai ter tempo para fazer mais nada. E o presidente precisa, pelo menos em tese, fazer mais um monte de coisa. Agora, precisa sim estabelecer um diálogo que não quer dizer fazer concessões ao toma lá da cá imoral. Existe aí aquele limite do toma lá da cá, que que o Onyx Lorenzoni, segundo Augusto trouxe aqui de relato uma vez, tinha estabelecido. Quer dizer, se o partido quiser indicar o cargo por um cargo, que traga pelo menos um quadro técnico, né? Aí cada um tira a sua decisão a respeito disso. Exato. Mas o diálogo sobre pontos sensíveis da reforma, por exemplo, como o BPC, benefício de prestação continuada, que paga para os idosos pobres, a aposentadoria dos trabalhadores rurais, a aposentadoria dos professores, tudo isso são pontos sensíveis que estão sendo usados muitas vezes para denegrir a reforma. Então é preciso conversar sim. Aí sim as coisas andam nos trilhos, né? Faz todo sentido. O presidente da República recebe representantes de partidos, ou poderia até, num primeiro momento, receber representantes de bancadas. E é evidente que se eles pedirem alguma coisa ali, eles não vão se atrever a pedir alguma coisa imoral, porque o Jair Bolsonaro revela. Ele vai revelar. Ele dizia que não é piranho, né? Exatamente, ele já disse que ele não vai fazer companhia lá para os dois, né? Os dois antecessores. Poderia até dizer 3, se a Dilma estivesse sendo investigada aí com mais rigor. Mas enfim,
Até aí tudo bem. Em seguida, o que deve haver é entendimento entre líderes, deputados que lideram bancadas no Congresso. Esse primeiro encontro com representantes de partidos ou de blocos, de grupos. Porque se entrar no varejão, como disse o Felipe, e vai certamente explicar melhor o Zé Maria, aí não faz outra coisa. Vai ficar conversando com um deputado aí para tentar explicar a reforma que o deputado já conhece. Aí sim lembra aquele assunto que a gente estava tratando por outras questões antes do programa, Augusto, que fica aparecendo o Dom Vito Corleone recebendo aquele monte de pedidos durante o casamento da filha. Você vai receber 513 pedidos, os mais obscenos, espúrios e imorais possíveis. Quer dizer, aí fica complicado. Diga aí, Zé Maria Trindade. Pois é, tem vários pontos aqui, eu vou resumir. Vamos lá. Vou resumir bem aí, porque hoje não se falava de outra coisa por aqui. Em primeiro lugar, já posso antecipar que os presidentes dos partidos vão dizer ao presidente Jair Bolsonaro que estão independentes. Independentes é um jeito de falar no Congresso Nacional, olha, não somos oposição, ou seja, estamos aqui à disposição de negociação ou de venda, né? Então, esta será a conversa. Queremos ser dependentes, né, Zé? Independentes. Não, somos independentes. Independentes, mas poderíamos ser dependentes se o governo quiser. Exatamente. Essa é a senha. Agora, uma situação engraçada é que o presidente Jair Bolsonaro, Augusto Felipe, ele adotou um sistema de filtro, né? Não chega a ele qualquer um, porque os chamados ministros da casa, só o Onyx Lorenzoni é civil, os outros militares não deixam. E quando ele faz reuniões, ele deixa sempre dentro do gabinete ministros e assessores especiais. Nunca recebe sozinho ninguém da agenda. Isso para evitar o mal-entendido, alguém que se reúna com ele saia dizendo outra coisa. E aí, ele decidiu que nesses encontros com os presidentes dos partidos políticos, ele iria abrir, nós até sugerimos aqui, o Augusto sugeriu ele abrir para a imprensa, seria maravilhoso. Mas ele não vai fazer isso, mas vai fazer da mesma forma para outros ministros e líderes do governo no Congresso Nacional. Ele vai receber os presidentes na presença ali de líderes, ou seja, testemunhas. Ótimo. E aí os presidentes dos partidos... Tem que ter testemunha. Isso. Aí os presidentes dos partidos, e essa é a novidade de hoje, falaram, olha, nós vamos nos encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, mas para evitar qualquer mal-entendido, nós vamos levar testemunhas. Então, serão testemunhas do Bolsonaro, do Palácio, e testemunhas dos presidentes dos partidos políticos. Não precisava, né? E por outro lado também, os líderes estão com a independência que foi decretada por Jair Bolsonaro, né? Falou, olha, vocês são grandes, crescidos e se responsabilizem pelas modificações que fizerem na reforma da Previdência. E aí, diante disso, os líderes estão fazendo a sua pauta de independência e vão tentar votar nesta pauta de independência uma anistia aos partidos políticos e aos deputados que fizeram o Caixa 2. E as condenações também aí de pagamento de multas, aí entraria inclusive essa de pagar a multa por impulsionamento ilegal, indevido do Fernando Haddad. Juntaria ali, todo mundo tem um pecado, juntaria todos os pecados numa só anistia e aprovaria. Essa é a estratégia que está passando ali no submundo do Congresso Nacional. Por outro lado, reforma da Previdência. Há uma decisão de votar, e eu acho isso bom, na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto integral, porque a Comissão de Constituição e Justiça analisa a constitucionalidade e a boa técnica de redação jurídica. Então, na comissão especial, depois da Comissão de Justiça, é que se analisaria, então, vários pontos que serão modificados, como essa história do BPC, como a história da aposentadoria rural. Eu já diria que isso é um consenso de mudança no Congresso Nacional. E, por último, eu queria dizer, Augusto, que há fortes conversas de ressuscitar o projeto do ex-presidente Michel Temer, que está pronto para o plenário.
ele é menor, uma economia calculada em 800 milhões e não em 1 trilhão, como quer o ministro Paulo Guedes. E olha, o ministro Paulo Guedes agradou os líderes hoje nas conversas e tal, ele está falando muito em fortalecer os municípios dos estados. Isso aí. Legal, Zé Maria, a gente vai para o último intervalo comercial de Os Pingos nos Is e volta já. Continue com a gente que ainda tem notícia e comentário. Esta terça-feira foi mais um dia de tempo bastante instável, principalmente na metade norte do país. Em uma faixa que vai desde o norte mato-grossense ao interior do Maranhão, as chuvas já passaram dos 50 milímetros acumulados no decorrer das últimas 24 horas. Nestas áreas, a chuva ainda continua no decorrer desta terça-feira, ainda com previsão de bons volumes acumulados. E o cenário começa a mudar entre São Paulo e os 3 estados da região sul, que tiveram uma terça-feira mais ensolarada. A partir desta quarta-feira, o avanço de uma frente fria e a formação de uma baixa pressão atmosférica na costa paulista voltam a trazer instabilidades para o centro-sul do país. Já nesta quarta, chove forte entre áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, especialmente entre áreas litorâneas. Na faixa leste paulista, a chuva ainda ocorre de forma mais moderada, intercaladas com períodos de sol ao longo do dia. E no interior de São Paulo, o tempo continua mais estável. Nas primeiras horas do dia, mínima na casa dos 19 graus em São Paulo e também em Goiânia. Em Porto Alegre e Vitória, o dia começa com 21 graus. Durante a tarde, faz calor na maior parte do país e a máxima alcança 33 em Palmas e também em Campo Grande. Em São Paulo, a máxima prevista é de até 30 graus. Em cidades como Bauru, Dois Córregos e também a região de Lins, os termômetros devem marcar cerca de 31. E durante a quinta-feira, o calor ainda continua. A aproximação da frente fria intensifica os ventos de norte e por isso a máxima entre áreas da região metropolitana de São Paulo pode até atingir 33 graus. Durante a sexta-feira, depois que essa frente fria passar, o calor vai diminuir bastante. Aliás, a sexta e o sábado serão de tempo bastante nublado, com chuva a qualquer hora. E no fim de semana, a previsão é de que a sensação térmica fique ainda mais baixa, com máximas que não passam dos 25 graus entre áreas da Grande São Paulo. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Heloísa Pereira, da Somar Meteorologia. Voltamos aos estúdios Jovem Pan. É com vocês. Pergunte ao Vila. Tuteco acabou de mandar uma boa questão aqui. A diferença entre governo ou máfia? Olha, em muitos países não há. E no Brasil, em vários momentos da nossa história, inclusive recente, é a mesma coisa. Eu acho que inclusive a máfia sente até primária comparada ao que fizeram nos governos. Porque alguns governos roubaram muito mais do que máfia. Porque crime organizado são os governos, não as máfias, no Brasil. Infelizmente. Pergunte ao Vila. As notícias que não podem ficar para depois, você acompanha no Jovem Pan agora. Os principais assuntos do dia, as notícias de última hora, análises e a opinião do time de comentaristas da Jovem Pan. Você acompanha de segunda a quinta, ao vivo, a partir das 4:30 da tarde, o Jovem Pan Agora. Estamos em toda a rede Jovem Pan News, no YouTube, Facebook e Twitter. Jovem Pan Agora. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Vamos direto ouvir os ouvintes. Solta aí, Robson. E aí, pessoal do Pingos nos Is, vamos lembrar que esses índices de desemprego foram a solução que o Lula implementou quando se elegeu, que prometia que ia diminuir o índice de desemprego, mas não o fez aumentando o número de empregos, mas mudando a maneira como se calcula. Tanto é que o histórico desses índices começa com essa mudança, porque ficaram completamente incompatíveis com os índices anteriores àquela primeira eleição dele. Marcos Lima, do Rio de Janeiro. Eu acho que só o fato de prender
essa quadrilha aí já é uma grande coisa. Agora, o bom era fazer eles devolver tudo que roubaram. Claro, porque não adianta só prender essa gente, tem que fazer eles devolver, tem que mexer no bolso deles, tá? Temer e quadrilha, e Moreira e todos, até o Laranja Lima, que nem tu falou, Felipe, tem que prender todos. Meu nome é Israel Rosso, Santa Maria, Rio Grande do Sul, tá? Um abraço a vocês aí. Alô, amigos dos Pingos nos Is. Eu acho uma vergonha a esquerda ficar criticando um governo que só tem 3 meses, sendo que eles conseguiram quebrar o país, a maior roubalheira histórica desse país. E também tem que se lembrar sempre que roubaram, não devolveram tudo e ficam dizendo que o Lula é um coitado. Isso é vergonhoso. Fontana de São Paulo. Muito obrigado aos ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is. A gente fica orgulhoso com o nível das mensagens que recebe. E a Câmara Municipal lá do meu Rio de Janeiro, olha só, aprovou por 35 votos a 14 a abertura de processo de impeachment do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Durante a análise da denúncia, ele permanecerá no cargo. O prefeito terá 10 dias para apresentar sua defesa após a publicação da admissibilidade no Diário Oficial e uma comissão com 3 vereadores terá até 90 dias para apresentar um relatório. Na denúncia, o prefeito do PRB é acusado de crime de responsabilidade por conta da renovação de contratos de mobiliários urbanos em dezembro de 2018 que teriam favorecido 2 empresas. Então, além de todas as polêmicas envolvendo Marcelo Crivella, houve essa prorrogação sem licitação e isso acabou gerando o processo de impeachment. Já houve outros pedidos de impeachment que foram arquivados, inclusive naquele caso que ficou famoso, que ele oferecia agilidade no serviço público a fiéis e pastores evangélicos. O Crivella tinha distribuído cargos ali para conseguir que os pedidos não fossem aceitos. Isso deu certo em outras ocasiões, mas a gente sabia lá no Rio que entraria esse ano de 2019 muito pendurado o Crivella à mercê da vontade dos vereadores. E tá aí o resultado. De fato, abriram o processo. Vamos ver se os vereadores vão querer alguma coisa em troca para enterrar isso ou se vão levar até o final. Mas é uma pena, porque Marcelo Crivella poderia ter feito um governo sem essas maracutaias, sem essas polêmicas, sem nada que parecesse isso, né? Supostos maracutaias no caso, porque vai ser investigado ainda. E ele acabou dando margem a tudo isso. O que mostra num primeiro momento já é a fraqueza política dele. Exato. Essa votação indica que ele não tem o controle, ele não tem a menor possibilidade de controlar a Câmara, a não ser com aqueles métodos que podem piorar a situação. Exatamente. É isso aí. E José Maria Trindade, fala aí você, depois eu complemento. Tá, olha Felipe, eu sou contra o uso, a banalização do impeachment. Eu acho que o Congresso tinha que legalizar uma maneira de retirar um presidente, um governador e um prefeito por insatisfação ou porque não está dando certo, né? Nesse caso aí, é evidente que estão usando, é uma briga do Crivella com a Câmara de Vereadores. O Crivella está errando demais, né? E é possível até que a Câmara aprove o impeachment do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Mas eu acho isso muito estranho e vou dizer uma coisa, isso aí é contra o que decidiu a população através de um voto secreto, um voto direto, né, dos eleitores do Rio de Janeiro. Eu acho que devia regulamentar longe de qualquer possibilidade de nomes assim, evidentes, e regulamentar um tipo de saída de um governante para não usar esse nome impeachment, que eu acho esse nome muito sério, que é uma negação ao voto que eu valorizo muito. Legal, José Maria Trindade. Aliás, só para citar 2 nomes aqui mais conhecidos, o Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, votou sim ao processo de impeachment do Marcelo Crivella, ele que é vereador lá no Rio de Janeiro pelo PSC, e o César Maia, do DEM, também votou sim. Para citar aqui 2 nomes que o público conhece mais. A gente estourou o tempo, Augusto Nunes. Exatamente. Então, boa noite para você. Boa noite, Felipe. Boa noite, Zé. Boa noite, Zé Maria Trindade. Muito bem, muito boa noite. Boa noite a todos. Até amanhã.
Até amanhã, um grande abraço a todos os ouvintes de Os Pingos nos Is. Esse programa que é de segunda a sexta, das 18h30 às 20 horas, com transmissão ao vivo no YouTube com imagens em jp.com.br/pingos, e as íntegras e trechos de destaque ficam disponíveis em jp.com.br/pingadas, que é o caminho mais curto para você chegar ao canal de Os Pingos nos Is, que você pode encontrar na busca do YouTube, clicando na aba Vídeos. Então tem lá todo o nosso arquivo de íntegras e trechos de destaque. Até amanhã, um grande abraço e teremos novidades em breve. Opinião com credibilidade. Os Pingos nos Is.